Sergipe, no nordeste do Brasil, para dizer a você da nossa alegria de nesta sexta-feira à noite entrarmos na sua casa ou estarmos com você neste auditório, para vários auditórios do Brasil e do mundo estarem sincronizados pela TV Novo Tempo, na certeza de que Jesus vai voltar, porque você já sabe que as últimas palavras todas as noites nós conversamos juntos, todas as noites nós falamos uns com os outros, todas as noites nós sonhamos com a esperança. E nesta noite especial, nesta noite de um final de semana onde o Brasil para com um feriado muitas vezes mal compreendido, você está aqui na casa de Deus, ou você está aí na sua casa, que nesse momento se transforma na casa de Deus, porque o Espírito Santo tem algo muito especial para falar a você esta noite. E aqui da Igreja Central de Aracaju, eu dou uma boa noite para você com toda a força, onde quer que você está, me responda: povo de Deus, boa noite. Boa noite. Povo de Deus, feliz sábado. E agora eu vou pedir que você olhe para a pessoa que está ao seu lado. Sabe por quê? Eu vou fazer hoje algo que eu não deveria fazer, mas eu já estou há tantos dias fora de casa que eu queria dar um abraço nas duas mulheres mais lindas do mundo, minha esposa Ellen e minha futura filha Thalissa. E já que eu não posso, eu quero dizer para você: abrace quem está do seu lado e dê um feliz sábado, uma boa noite, e diga: seja bem-vindo ao projeto Palavras de Esperança. Eu vou abraçar aqui as pessoas porque a gente sente aqui um carinho todo especial. Isso, um abraço gostoso de quem está aqui na casa de Deus, desejando um feliz sábado. E se você está em família, aproveite esse momento. É aqui que nós queremos dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, que sábado maravilhoso, que final de semana único. E eu já começo cantando, já começo louvando a Deus. Pode colocar a letra na tela e no rodapé da sua televisão ou no telão onde você está. Esta música hoje é de gratidão a Deus e povo de Deus. Vamos louvar o Senhor? 1, 2, 3 e... como agradecer. Pode cantar forte, louve ao Senhor. Jesus, o que fez por mim. Você continua louvando a Deus onde quer que você esteja. Esse é o povo de Deus louvando ao Senhor, dizendo: muito obrigado, Senhor. Você tem algo a agradecer a Deus? Então agradeça agora através da música. Aonde quer que você esteja agora, louve ao Senhor. Pode ser mais forte. Vem comigo, por favor. Aonde quer que você esteja agora, louve a Deus. São vários auditórios dizendo: muito obrigado, Senhor. Pensa nessa letra e vem comigo. Cresce mais. Só a igreja. Mais forte ainda. Quero ouvir só o louvor agora, só o vocal. Entregar, Senhor, a minha vida. Isso é gratidão a Deus. Pensa nessa letra. E quero muito obrigado, Senhor, pelo final de Semana Santa. Meu louvor pela tua eterna salvação. Todos louvando a Deus, milhares de auditórios juntos dizendo: lá em cima. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Você diz amém? Amém.
Não, você não entendeu. Em qualquer auditório, onde é que você está, você diz amém? Eu não sei porque você ligou agora no canal 141 da Sky, ou porque você agora está assistindo em algum canal aberto das mais de 180 cidades ao redor do Brasil, a TV Novo Tempo, mas não sai daí, porque nos próximos minutos a sua vida será transformada, não por causa dos homens, não por causa da música dos homens, nem por causa da pregação dos homens, mas pelo poder da palavra de Deus, porque aqui palavras se revestem de esperança, porque as últimas palavras são sempre de esperança. E é por isso que agora você fica com o louvor de um grupo de pessoas aqui de Sergipe, aqui de Aracaju, Grupo Orion, que está celebrando 30 anos de existência, uma história de louvor a Deus, para dizer a você, a mim e ao nosso coração, que Jesus está voltando cada vez mais cedo. Com vocês, Grupo Orion, aqui de Aracaju. Angústia e sofrimento, sexta-feira de horror, na multidão o mal se misturou. Neste injusto julgamento não quiseram perceber que o homem condenado era um rei. A antiga profecia nessa hora se cumpriu, sacrificar o Cordeiro de Deus. Ao lembrarem dos milagres e de tudo que ele fez, seus amigos não puderam compreender como poderia ele ser o rei que esperavam, se condenado estava para morrer. Ruas e avenidas, o cortejo prosseguiu, modificando a cena do lugar. Estrangeiros que de longe viajaram para encontrar a paz que esperavam para viver. Encontraram na cidade não a cura que esperavam, só desespero, só desilusão. Toda luz perdeu o brilho quando a morte se entregou. O universo agora pôde compreender o maravilhoso plano que garante a vida eterna a todos.
por isso que você está aqui, nesta sexta-feira da paixão, num encontro marcado com Deus. TV Novo Tempo, o canal da esperança, está com você para dizer: Jesus vai voltar. Essa não é uma TV perfeita, essa transmissão não é perfeita, é feita por seres humanos que erram, que pecam, que têm seus defeitos, mas nós temos uma mensagem perfeita. E a nossa mensagem é que Jesus vai voltar. E onde quer que você esteja agora, numa sala, num quarto, numa casa, de frente a um computador ou diante da sua televisão, Jesus vai voltar. E são essas palavras de esperança que nós temos um compromisso com você, de lhe dizer, custe o que custar, meu querido telespectador, Jesus está voltando, amém? E é essa volta que nos empolga a estarmos aqui em Aracaju, falando para tanta gente, falando para o mundo inteiro, através da internet, através da TV Novo Tempo. E é por isso que agora eu vou com ele, que todas as noites tem alguma novidade para a gente. É o garoto do tempo que nos empolga, do tempo que está encurtando a volta de Cristo, do tempo dos telespectadores que, espalhados pelo mundo, estão mandando fotos, vídeos, e-mails. Eu quero saber onde é que ele está e como é que ele está. Pastor Elmar Borges, diz para nós como é que está o tempo nesta sexta-feira da paixão. Pastor Odailson, hoje eu não tenho a previsão, eu tenho uma realidade. Por causa da falta de chuva aqui em Aracaju, nós estamos tendo dificuldade de abastecimento de água em alguns bairros. Mas a boa notícia é que aqui na Igreja Central de Aracaju, nós não temos falta de água, veja só. E eu não estou falando só dessa água não, pastor, estou falando que aqui nós temos a água viva, a água que aquele que experimenta nunca mais tem sede, porque a TV Novo Tempo é fonte de esperança, é fonte de Jesus, a água viva. Que bênção, pastor Elmar, um feliz sábado para você. E agora eu quero pedir a você quais são os e-mails especiais que o mundo está mandando para a gente colocar aqui na janela da Novo Tempo. Temos aqui do Clube Amigos Alados de Aracaju, também o Jefter, dizendo que em Araci, na Bahia, a TV está aberta para todas as pessoas. E também o pastor Fanuel Almeida, de Itaúna, Minas Gerais. O Vitor Hugo, de Cesarão, no Rio de Janeiro. Lá de Vila Veneza, São José do Norte, Rio Grande do Sul. O Fábio Saraiva, de Xinguara, no Pará. E o pastor Daniel Felau, de Itapema do Norte, Santa Catarina. Pastor, são centenas de e-mails. Infelizmente não consegue ler todos, mas eu quero dizer para você, continue mandando os e-mails para semanasanta@novotempo.org.br. Pastor Elmar, e agora aquelas fotos e aqueles vídeos do mundo que manda para nós, onde quer que o pastor Ivan esteja alcançando corações através da TV Novo Tempo. Vamos lá, através da interatividade, colocar a tela para todos verem Morrinhos do Bom Jesus, Minas Gerais. É gostoso, pastor Odailson, quando a gente percebe que não é apenas a Igreja Central de Aracaju que está cheia, mas centenas de igrejas, pastor. E que imagem bonita em Minas Gerais, TV Novo Tempo lá. Isso, e agora, pastor, em Búzios, a Maçã de Búzios, Rio de Janeiro, uma das praias mais bonitas do Brasil, também tem a Igreja Adventista. Aqui é a igreja, mas é um pequeno grupo que está se reunindo na igreja. Aqui os nossos irmãos. E o pessoal de Schroeder, Santa Catarina, acho que é assim que se fala. Eles mandaram o vídeo no início da semana, a gente não conseguiu passar, eles mandaram de novo, passe por favor. Aí está então o vídeo dessa igreja bonita, nossos amigos de Santa Catarina. E de Ubatuba, pastor, veja só essa imagem. Muitos internautas dizendo que estão acompanhando a programação. Mas essa internauta em especial gravou a sua imagem, ela na sua casa, de frente para o computador, assistindo à TV Novo Tempo. Um abraço para todos os internautas. E na Central de Benevides, no Pará. Eu gosto dessa imagem. No momento que a igreja está unida com Aracaju, através da oração, através do apelo, Deus possa abençoar vocês aí desse estado tão grande, tão maravilhoso. Periperi, Salvador, Bahia, uma igreja grande, várias pessoas recebendo o sinal do Novo Tempo. E em Xique-Xique, na Bahia também. Pastor, não importa se na igreja ou no auditório tem um telão, é internet ou é televisão. O importante é estar recebendo esse sinal que transforma a vida. Em Macapá. O que surpreendeu ali, pastor Elmar, foi uma igreja quase lotada assistindo numa televisão o impacto da esperança e das palavras de esperança. Um abraço para a Bahia e para Xique-Xique, né? Com certeza. E lá do extremo norte do país nós temos 2 vídeos de Macapá, da igreja Jardim Felicidade, de Macapá, e depois
Um abraço para o meu amigo pastor Paulo Miranda, da igreja de Pacoval, também em Macapá. E algumas fotos, pastor. Passando rapidamente, Canaã, Maceió, Alagoas, no momento do apelo também. Depois Central de Garanhuns, ali em Pernambuco. Aracaju, Sergipe. Essa foto é especial, pastor, porque enquanto a igreja está aí lotada participando da programação, algumas pessoas muito dedicadas estão aqui em cima, em algumas salas, cuidando das crianças. Então essa foto é a foto aqui em cima, enquanto as crianças estão participando da Semana Santa também. E Rio Bananal, Espírito Santo, uma igreja alegre, recebendo os seus amigos. E em Ribeironópolis, Sergipe, as pessoas ligadas no sinal do Novo Tempo. E a última foto, Montanha de Lontra, Santa Catarina, os desbravadores participando desta Semana Santa. É inacreditável, nós percebemos quantas pessoas no Brasil estão em auditórios, estão em suas casas, estão em garagens. Esse é o poder da comunicação. Obrigado, pastor Elmar, e digo a você, amanhã é a última chance. Mande sua foto, mande seu vídeo, mande seu e-mail, porque amanhã, no Garoto do Tempo, pastor Elmar Borges, você vai ter a última oportunidade de mostrar o seu auditório assistindo a TV Novo Tempo. E nesse momento nós estamos aqui para conversar com ele, que realmente é uma visita ilustre aqui junto em Aracaju. E nós estamos felizes por termos ele que coordena toda a rede Novo Tempo de comunicação. Nós estamos com a TV Novo Tempo, mas existem outros veículos de comunicação pregando a volta de Jesus. E pastor Marlon Lopes, seja bem-vindo ao calor da terra nordestina. E nós aqui em Aracaju estamos muito felizes de ver esse povo tão carinhoso e o povo da esperança. O que você pode falar para nós sobre o impacto da comunicação e outros meios de comunicação também pregando a esperança, né? Boa noite, pastor. O calor não é só o calor do clima lá fora, mas o calor do coração das pessoas aqui é muito intenso. E isso não tem como não ser impactado e contagiado com isso aqui também. Mas como você perguntava sobre o tamanho da Rede Novo Tempo, nós temos hoje 4 grandes veículos na Novo Tempo. Uma gravadora que produz música sobre esperança. Temos uma rede de rádios que na América do Sul são 81 estações e mais algumas que transmitem, que não são nossas, lá na Colômbia e também lá na Venezuela, chegando então de 100 estações de rádio. Temos uma rede de internet que está em grande evolução, em grande crescimento. Nós temos hoje em torno de 1,5 milhão de acessos por mês das pessoas que vêm até os nossos portais, mas o objetivo é chegarmos a 1 milhão de acessos dia. Esse é o nosso objetivo. E temos uma rede de televisão espalhada nesses 8 países da América do Sul também. Pastor, já que o senhor está conosco aqui, nós vamos mostrar para você, telespectador, uma novidade. Nós temos vários programas que estão entrando no ar e você acompanhou esta semana o nosso esforço, o esforço dos Anjos da Esperança, para que os programas aumentem, para que os cenários melhorem. E a Glaucia, que vocês conhecem do programa Caixa de Música, passou a semana toda aqui e tem um recado para vocês, porque ela fez um programa especial, mas amanhã, ao vivo, às 15 horas, às 3 horas da tarde, você tem um encontro marcado na TV Novo Tempo, porque ela vai estar aqui num programa musical inesquecível para você. Glaucia, fala pra gente como é que está o Caixa de Música em Aracaju. Estou aqui no meu último dia de trabalho, meu quase último dia de trabalho em Aracaju, e vocês vão ver um pouquinho do que eu passei aqui nessa semana, que você vai ver daqui a alguns dias. E amanhã eu te espero ao vivo, num horário inédito, sábado, às 3 horas da tarde, você não pode perder. Você não pode perder, Glaucia, 3 da tarde, amanhã, ao vivo, pastor Marlon. E a esperança, valeu a pena, nós vimos aqui em Aracaju e contagiamos o povo do Nordeste através do Nordeste, o mundo todo? Pastor, sem dúvida, o mundo todo tem sido contagiado com o calor daqui. Eu estava assistindo em casa algumas noites dessa semana e a gente realmente fica surpreendido, não tem como você não ser impactado com essa mensagem que sai daqui. Amém, pastor. E agora, convide a presença de Deus aqui conosco, através de uma oração, e para todos os auditórios, que agora você feche os seus olhos, que nós vamos orar aqui junto com você. Então vamos orar. Senhor Deus, ao longo desta semana nós temos ouvido a Tua voz. Teu servo, o pastor Ivan, tem falado ao nosso coração, e centenas de pessoas, milhares de pessoas, têm compreendido a mensagem de esperança que nós queremos transmitir. Tem compreendido também que Tu és um Deus de esperança e que Tu tens planos maravilhosos para nós. Ó Deus, nesta noite queremos Te pedir que mais uma vez
impacte no coração de cada pessoa que está assistindo ao Novo Tempo. Que as músicas e que a mensagem tenham um envolvimento todo especial na vida de cada um. São bênçãos que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Despedida prometeste que não me deixaria só, que mandaria teu auxílio pra quando em tentação eu ser fiel a ti. Vem, Santo e bom Espírito, vem me fortalecer, vem pra me convencer que Jesus é o melhor pra mim. A cada instante quero mais tua unção em meu viver. Deixando atrás o velho homem, poder nascer de novo, ter nova chance aqui. Vem, Santo e bom Espírito, Sabe por que você diz amém? Porque as últimas palavras são sempre de esperança. E você está aqui na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão. Não sai daí. Você não está nesse canal por acaso. Você não está nesse auditório por acaso. Deus tem um plano para você. E eu te pergunto, alguma vez você já se sentiu sozinho? Alguma vez você já se sentiu meio abandonado?
Nós vamos às ruas de Aracaju. E ela que sempre está em algum lugar, hoje foi em algum lugar aqui em Aracaju, Luciana, que é o nosso contato junto às ruas de Sergipe, para nos dizer, como é que foi? Alguma vez você já sentiu a solidão? Luciana, é com você. Olá, pastor Adailson. Estamos em um lugar onde Deus abençoou bastante, de uma beleza impressionante. Sabe onde estamos, pastor? Estamos no Hotel Fazenda Boa Luz, aqui em Sergipe. E vamos saber se alguém já se sentiu só alguma vez na vida. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente, em alguns momentos, se sente só. Até pelo perfil de estar sozinho há bastante tempo, de viver mudando de cidade. Normalmente você faz isso sozinho. Então a ausência de pessoas que você quer bem e que querem bem a mim, isso nos deixa sozinho em algum momento. Não, nenhum momento. Porque eu sempre estou rodeado com pessoas que eu amo, que gosto, e sempre me sinto bem com elas, então nunca tive essa sensação de estar sozinho na vida. Não, esse sentimento eu nunca senti. Já me senti sim. Antes de ter filho, nos momentos que às vezes ficava longe da família e tudo. Uma vez eu viajei para fazer um estágio no exterior e aí eu realmente me senti bastante só. Já sim. Eu senti só, apesar de ter muita gente ao meu redor, eu me senti só. Porque faltava alguma coisa, estava faltando alguma coisa em mim, que não estava presente. Já, em momentos muito delicados, mas rapidamente eu procurei os meus amigos, a minha família, as pessoas que eu amo e reverti a situação. Solidão não é coisa boa. Quase todo mundo, pastor, já se sentiu só alguma vez na vida. E você, pastor, já se sentiu só? Não tenha dúvida, Luciana. Não tenha dúvida, telespectador, eu já me senti sozinho. Quem sabe você esteja se sentindo sozinho agora. E é por isso que quando a gente se sente sozinho, o abraço de Deus às vezes vem através de uma oração. Quando você não tem mais ninguém para desabafar, sabe o que você faz? Põe a tua vida nas mãos de Deus e diga para Ele, bem junto a Cristo, Senhor, eu quero estar. E essa música você conhece. Numa sexta-feira à noite eu gostaria de ver auditórios explodindo em louvor como este aqui, nesta oração cantada, que você já pode ler a letra no rodapé da tela do seu computador, quem sabe, que diz para o mundo inteiro, diz para Jesus, eu quero estar pertinho de você, amém? Se você quer estar perto de Jesus, cante comigo esta oração. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Vem crescendo, solte a sua voz. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Cresce um pouco mais, vem junto. Sim, ao teu peito, eu pensa nessa letra e vem comigo louvando a Deus. Pois teu amor divino. Vem cantando, vem louvando a Deus, todos juntos. Pensa nessa letra. Sem o acompanhamento agora, só as vozes em vozes. Não trago nada. Faça isso no seu auditório, na sua casa. Louve a Deus. Faça em vozes, um coral em forma de grito. Este meu coração pecador. Eu acho que você pode cantar mais forte ainda. Ouça esse louvor, mas cante junto. Mas te suplico, encontre. Vamos, igreja, louve a Deus bem perto de Jesus. Só você e Jesus, pedindo isso para Cristo. Oh, Salvador, dá-me paz.
Respira fundo, feche os seus olhos e projete-se para o céu. Nós estamos lá dizendo... mais forte, pode ser mais real. Acompanhe a regência agora, fique comigo, pensando nessa letra. Acompanhe a regência agora. Você diz amém? Amém? Não, você diz amém? Amém? Povo de Deus, transforme a sua vida numa vida de louvor. Eu não sei quantas vezes você para no seu dia a dia para louvar a Deus. Eu te digo, às vezes vai bater aquela solidão, vai bater aquelas injustiças, vão vir aquelas situações que você não sabe como resolver. Eu te digo, nesse momento, se não dá para ficar de joelhos dobrados, louve ao Senhor, cante. E o louvor ajuda você a entender cada vez mais que os problemas deste mundo são deste mundo, mas você foi feito para um mundo maior e melhor. É por isso que no projeto Palavras de Esperança, quando a gente fala, não são pessoas falando. Quando a gente canta, não são seres humanos cantando. É a vontade de Deus para você que está na Novo Tempo, que está num dos auditórios desse Brasil. E agora eu peço a você, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia lá na estante. Se você está no quarto, assistindo na tela de um computador, no seu colo, pela internet, vai ali e pega uma Bíblia, porque o instrumento de Deus já está pronto. Sabe por quê? O pastor Ivan já está com a palavra aberta para entrar aqui neste recinto sagrado e abrir a você qual é o sonho de Deus para você nesta Semana Santa, nesta sexta-feira da paixão. O que Deus vai falar para você é o que Ele vai falar agora. Prepare-se. Esperança são palavras eternas. E se você sentir o Espírito Santo mexendo no seu coração, como mexeu agora no louvor, Ele sabe que esta sua noite de estar mais perto de Jesus, com palavras de esperança. Boa noite a todos. É uma alegria poder receber mais uma vez você aqui nessa casa de oração, uma casa de oração para todos os povos. Estou feliz por algumas razões hoje. A primeira delas é pela oportunidade que tenho de conhecer essa igreja, os membros que frequentam essa igreja. E como pastor dessa igreja, eu gostaria de dizer a todos vocês que estão nos visitando nessa igreja essa noite, que você é nosso convidado a frequentar e a participar dos cultos regulares desse templo. Essa é uma igreja aberta para todas as pessoas, de todas as religiões, e você sempre será muito bem-vindo aqui. Estou feliz também porque hoje é sábado. Segundo a maneira de entender o tempo da Bíblia, de um pôr do sol ao outro deve ser compreendido um dia. E hoje então já vivemos as horas do sábado de Deus. E para nós é uma alegria poder abrir a sua palavra em um dia tão especial. Eu quero desejar uma boa noite também a todos aqueles que nos acompanham nos mais diferentes meios de comunicação. Internet, TV, aberta, fechada, nos mais diferentes auditórios do Brasil. Tenho certeza que o seu auditório hoje está mais lindo do que nos outros dias, com mais e mais pessoas vindo na sexta-feira. E também a rede de rádio Novo Tempo,
que sempre é parceira da TV e está transmitindo a várias cidades do Brasil, com muitas emissoras, o poder da Palavra de Deus. Mas também existem alguns amigos especiais aqui, como a Atalaia 770 AM, que tem transmitido as mensagens da Palavra de Deus. Em um outro momento, numa nova oportunidade, eles gravaram todos os sermões, as mensagens, e irão repetir. Hoje estão transmitindo ao vivo. A rádio também, Cidade Simão Dias, que pega toda a região sul do estado, também está transmitindo a Palavra de Deus hoje ao vivo. E para nós é uma alegria poder ter essas parcerias especiais de propagação da Palavra de Deus. Querido, hoje é um dia muito especial e eu estou feliz por um outro motivo também. Nós teremos hoje um apelo específico para aquelas pessoas que precisam descer as águas batismais. Para aqueles que precisam tomar a decisão de estar com Cristo Jesus para sempre. E se você precisa tomar essa decisão, eu gostaria que o Espírito de Deus já fosse trabalhando no seu coração para que você aceitasse a mensagem de Cristo, da necessidade que temos de fazer essa aliança linda com o Senhor Jesus. Nós vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus. E para isso nós precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender, para que consigamos internalizar e colocar em prática as lições de sua palavra. Por isso, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, hoje é sexta-feira, um momento onde relembramos o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Naquela sexta-feira, nesse horário, o Senhor já estava morto. Morto pelos nossos pecados. Morto para nos proporcionar salvação. Nós te somos gratos. E uma das maneiras que temos de te agradecer é vindo a uma igreja nesse dia, relembrando o tamanho do seu sacrifício por nós. Iremos ler a tua palavra mais uma vez. Por favor, ajude-nos na compreensão dela. Que mais uma vez ela faça a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você trouxe sua Bíblia, você pode abri-la em Isaías 63. Isaías foi um profeta escolhido por Deus, e ele é reconhecido no mundo da teologia como o profeta messiânico, pela quantidade de profecias feitas em relação a Cristo Jesus vindo como Messias. Talvez um dos textos mais lindos do livro de Isaías seja o capítulo 53. Hoje vamos ler o 63. Mas é ali que se apresenta o servo sofredor. Ali nós percebemos um pouco da grandiosidade do sacrifício do Filho e do Pai. E no capítulo 63 do livro de Isaías, nós encontramos aqui uma teofania. O que é isso? Era quando um profeta tinha uma visão. Aquilo não estava literalmente acontecendo. Aquilo tinha simbologias importantes. E Deus deu ao profeta Isaías uma visão. Eu quero dizer para você que eu nunca tive uma visão. Nunca tive um sonho dado por Deus. Isso é possível em nossos dias? É. Agora, como eu posso saber se um indivíduo que diz ter uma visão de Deus, uma revelação, ou um sonho da parte de Deus, como eu posso saber se aquilo de fato vem de Deus? Existe uma prova muito tranquila que você vai compreender. Você precisa pensar, essa revelação, essa visão ou esse sonho está em perfeita conformidade com a palavra de Deus? Sim? Então é um bom indicativo. Segundo indicativo, essa pessoa que diz ter tido uma visão, uma revelação a seu respeito, ou a outra pessoa, um sonho, essa pessoa vive em conformidade com os mandamentos de Deus, de sua palavra? Sim, outro bom indicativo. Isaías vivia de acordo com os escritos da palavra de Deus. Um profeta eleito por Deus para abençoar o seu povo.
E Deus deu o privilégio dele ver algumas coisas que aconteceriam no futuro. Isaías, no capítulo 63, no primeiro verso, nós lemos assim. Isaías pergunta: quem é este que vem de Edom, de Bossa, com as vestes tintas de escarlate? Isaías faz essa primeira pergunta e parece que não sabe quem é este que vem de Edom. A gente precisa lembrar o que era Edom. Edom era uma nação, os edomitas eram inimigos pontuais do povo de Deus. Aliás, os edomitas eram parentes do povo de Israel. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, de Israel. E em várias oportunidades da Bíblia nós vemos os problemas que os edomitas causaram ao povo de Deus. Como, por exemplo, quando Moisés, sob a ordem de Deus, foi libertar o povo de Israel do Egito. Houve um momento onde Moisés precisava passar com o povo no meio da terra dos edomitas. E eles falaram não. Em função disso, o povo de Israel ficou encurralado, com o Mar Vermelho na sua frente, montanhas ao lado e o exército egípcio no seu encalço. E Deus então opera de maneira grandiosa. Os edomitas eram um povo guerreiro. Eles viviam nas montanhas e as suas cidades eram cravadas nas rochas. O mundo da teologia e da arqueologia nos dá algumas informações importantes. Uma delas é que os edomitas, pelos escritos antigos, jamais perderam uma batalha. Era um povo guerreiro. Exatamente por causa da dificuldade de se chegar nas suas cidades, por causa dos desfiladeiros, muitas emboscadas eram feitas a exércitos inteiros. No entanto, quando há o primeiro relato da derrota dos edomitas, eles foram dizimados e deixaram de existir. Mas os edomitas, eles acabaram simbolizando um povo contrário ao povo de Deus. Eram inimigos durante gerações inteiras. E agora Isaías percebe que existe alguém que vem de Edom. E mais do que isso, vem de Bossa. A Bossa era a capital dos edomitas. Lá acontece algo extraordinário. Este ser, ele vem da terra do inimigo. E mais do que isso, nós encontramos algumas coisas importantes. Porque aqui diz assim, as vestes dele estão vermelhas, tintas, pintadas de vermelho, de escarlate. E aí então esse ser vem de Edom, as vestes manchadas de vermelho. Isaías sabe de onde vem o ser, vem de Edom, vem de Bossa, mas ele não sabe quem é. E ele pergunta, ainda no verso 1, quem é este vestido de esplendor que marcha na grandeza de sua força? Quando nós pensamos em alguém voltando de uma guerra, nós já imaginamos alguém cansado, alguém ferido, um maltrapilho, um indivíduo exausto, mas este ser é diferente, porque a palavra de Deus diz que embora estejam vermelhas as suas vestes, manchadas de escarlate, esse ser caminha na largueza da sua força, no esplendor, na plenitude do seu poder. Isaías pergunta, quem é esse? E ninguém responde. Parece que ninguém sabia que alguém havia ido à terra do inimigo guerrear pelo povo de Deus. Por isso Isaías pergunta. E como ninguém responde, ainda no primeiro verso, o ser responde. E ele diz, sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. Ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo é poderoso para salvar a não ser Deus. Isaías então percebe que quem descera à terra do inimigo, no coração da terra do inimigo, e que marchava na grandeza, no esplendor de sua força, com suas roupas manchadas de vermelho, não é ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Deus. Isaías então no segundo verso diz assim, por que estão vermelhas as tuas vestes, como os trajes daqueles que pisam no lagar? Por que estão vermelhas as tuas vestes? Porque as vestes de Deus puro estão manchadas de vermelho. Isaías não compreende todas as coisas. E aí então este ser responde no verso 3, eu sozinho pisei no lagar dos povos, ninguém houve comigo. Pisei-os na minha ira,
e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa. O que me chama a atenção é a primeira frase do verso 3. Eu sozinho pisei o lagar. O lagar eram grandes tinas feitas pelo povo que ficavam secas, limpas, esperando a colheita da vindima, a colheita das uvas. E quando as toneladas de uvas eram colocadas nessas grandes tinas, chamadas de lagar, então ao som de música, de festa, com alegria, com ritmo, as pessoas entravam dentro do lagar e ao ritmo da música, elas pisavam as uvas. Mas essa era uma festa feliz. Ninguém pisava o lagar sozinho, porque o espremer das uvas deveria ser um momento coletivo. Era impossível extrair o suco puro da vide, o suco puro da uva, se você estivesse ali sozinho. Agora, o que Deus diz no verso 3 é que Ele sozinho pisou o lagar. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, querido, Ele pisou o lagar sozinho. A declaração do verso 3 é de que dos povos ninguém havia com Ele, absolutamente ninguém. E nós temos a falsa impressão, a falsa ideia de que o lagar que Cristo pisou sozinho foi apenas na cruz do Calvário, que apenas ali Ele ficou sozinho, largado e abandonado, mas não. Jesus Cristo foi sozinho durante toda a sua vida. Ele passou uma infância solitária. Ele passou uma juventude incompreendida pelos demais jovens que tinham outros interesses. Durante todo o seu ministério foi incompreendido pelos discípulos, incompreendido pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Jesus viveu nessa terra sozinho. Eu me lembro de um dia ter assistido um filme, um pedaço de um filme. Eu caminhava em um condomínio fechado, perto do colégio onde eu fiz teologia. Esse condomínio chama-se Fazenda Bonita, Lagoa Bonita. E lá fui eu, caminhando, e de repente eu vi o som de alguns jovens brincando, conversando, e eu me aproximei da janela e furtivamente olhei o filme que eles estavam vendo. Antes de dizer a eles que estava ali, uma cena me chamou a atenção. Era um filme bíblico. Eu não sei qual é esse filme, mas a cena desse filme mudou minha compreensão em muitas coisas. Era um filme em inglês, sem tradução, mas você conseguia compreender algumas coisas. A cena é de Jesus com mais ou menos 10 para 11 anos, caminhando nas vielas de Nazaré. Ele vê um grupo de meninos brigando e batendo em um outro garoto. Esse garoto cai ao chão. E aí então Jesus vê a cena, levanta o garoto que tem um pouco de sangue na boca, e Jesus limpa aquele sangue. O menino fica sem entender nada e sai correndo, e o ódio dos garotos se volta para o menino Jesus, que começam então a bater em Cristo. Jesus cai, eles param de bater. Jesus se levanta, bate a poeira, e o produtor do filme coloca a câmera num zoom bem perto no olhar do menino Jesus, e aquele garoto transmitia um amor do tamanho do universo no seu olhar, e o olhar dos garotos era de raiva e de ódio. E a cena se repete, eles tornam a bater em Jesus, até Jesus cair. Eles param, Jesus se levanta, agora com sangue nos lábios, mas ele não se autocura. Mas o olhar de Cristo é o mesmo olhar de amor, e o mesmo olhar de ódio daquelas crianças. Pela terceira vez eles agridem a Jesus, só que agora o chutam no chão. Param, Jesus se levanta com o mesmo olhar. Aqueles garotos se constrangem por toda a situação e saem correndo. Jesus bate a poeira e começa a caminhar de cabeça baixa. O que ninguém sabe, nem você que está assistindo o filme, é que Maria está olhando tudo isso de longe. Jesus então, meio sem querer, levanta a cabeça e vê sua mãe.
Os olhares se cruzam e Jesus corre para abraçar Maria. Maria e Jesus choram. E Jesus pergunta: mãe, por que eu sou tão diferente? Mãe, por que ninguém me entende? Mãe, eu não aguento mais. Jesus Cristo, querido, foi sozinho durante toda a sua vida. Quando Jesus Cristo foi lá no Getsêmani, naquela quinta-feira à noite, Ele nunca havia pedido nada em seu favor para os seus discípulos, mas Ele sentia o seu desespero, a sua dor, e Ele pega os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e diz: por favor, orem por mim. E sabem o que acontece? Nada. Os 3 dormem. Jesus sua sangue. Jesus cambaleia sem forças até se debruçar em uma pedra. E como ninguém estende a mão para Jesus, Deus do céu tem que mandar um anjo confortá-lo, porque da nossa raça ninguém ficou com Cristo. É por isso que o livro de Isaías, no capítulo que estamos lendo, 63, no verso 5, Jesus diz: olhei e não havia quem me ajudasse, espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação. Espantei-me, diz Jesus, porque eu procurei, eu olhei e não havia quem me ajudasse. Jesus Cristo pisou o lagar sozinho, incompreendido, abandonado muitas vezes, traído, ignorado, odiado, totalmente incompreendido. Esse foi o preço para salvar você e a mim. Às vezes a gente pensa que a salvação é simples. Ela não é. É simples para você e para mim que a recebemos. Mas ela recebe a mais alta complexidade do universo: Deus morrer por criaturas. Seria como você entregar o seu filho por uma formiga ou por um formigueiro. Só que a distância entre uma formiga e um ser humano é muitas vezes menor do que a distância de um homem para Deus. Você se sente sozinho e abandonado? Você se sente perdido algumas vezes? A palavra de Deus nos diz uma coisa extraordinária nesse mesmo livro de Isaías. Sabe o que diz? Que mesmo que uma mãe se esquecesse do filho do seu ventre e ele vivesse só e abandonado, ainda assim Deus não se esqueceria. Nós vamos ver agora a matéria de um garoto que viveu e vive a solidão, mas que espera a esperança. Veja a solidão de uma esperança. Minha mãe me abandonou desde pequenininho. Ela me abandonou com uns 2 anos, desde pequenininho mesmo. Aí eu peguei, ficava na rua e minha avó pegou eu para casa. Tanto dia eu saio, meu dia ficar em casa parado, vou pro colégio. Depois do colégio eu saio e venho para cá. A solidão das ruas fez companhia ao adolescente que hoje está com 15 anos. Os medos mais profundos surgiam como vozes que assombravam o futuro. Os passos incertos marcaram o caminho. Ser só é desacreditar da esperança. É gritar sem voz. É lágrima sem companhia. É só, apenas só. Cristo foi só, incompreendido, abandonado, aprendeu em Deus a esperar. Infância só, jovem só, morte só morte, só.
Cristo se fez solidão para que nunca mais ninguém fosse só. Você tem esperança? De Deus. Com o que você sonha? Eu sonho com Deus. Que Ele mora aqui dentro do meu coração. Querido, quando a gente vê uma situação como essa, a gente fica tentando achar algumas respostas. Mas a impressão que eu tenho é que Jesus Cristo foi sozinho para que nunca mais ninguém fosse. Hoje não há razão para você e para mim vivermos em solidão. A solidão foi vencida na cruz do Calvário há 2000 anos. Hoje eu e você podemos crer em um amanhã mais belo, em um amanhã promissor. Infelizmente, a promessa da palavra de Deus não é para essa vida, é para o retorno de Jesus. É por isso que essa é a promessa mais linda e especial de toda a Bíblia. Quando alguém se sente só, Jesus entende por que ele foi. Quando alguém é espancado, Jesus entende por que ele foi. Quando alguém é torturado e preso, Jesus entende por que ele foi. Quando alguém é abandonado, Jesus entende por que ele foi. Quando alguém é traído, Jesus entende por que ele foi. Quando alguém é humilhado, Jesus entende por que ele foi. Quando alguém é desprezado, Jesus entende por que ele foi. Por isso Jesus hoje olha para você e torna a dizer: filhinho, conheço as vossas dores, enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. O servo sofredor é aquele que te alcança, é aquele que acredita em você mesmo quando ninguém mais acredita, é aquele que continua te amando mesmo quando ninguém mais ama, é aquele que te busca quando todos abriram mão de você, é aquele que te beija quando você está sujo, enlameado de pecado, é aquele que te abraça quando você nem um abraço quer, é aquele que te busca quando você não quer voltar, é aquele que acredita que o teu futuro pode ser melhor do que você imagina. Durante essa semana, na segunda-feira, eu fiz um apelo aqui nessa igreja para que alguém tomasse a decisão pelo santo batismo. Esse apelo foi estendido a todos os auditórios do Brasil, a todas as pessoas em todos os lugares que estão ouvindo pelo rádio, assistindo pela internet, dentro da sua casa. E aqui em uma cidade próxima, em Lagarto, 2 pessoas tomaram a decisão naquele dia. E eles se perguntaram: será que poderíamos receber o nosso batismo ainda dentro do projeto de Palavras de Esperança? E tudo foi arrumado. E hoje eu gostaria de chamar aqui o Fernando e o Joélio, para que você conhecesse a decisão de um homem e de um garoto que descobriram que não há outro caminho de esperança a não ser o Senhor Jesus. Eles tomaram a decisão mais importante da vida deles, segunda-feira passada. Talvez quando eles se levantaram naquele dia, não imaginaram que hoje estariam descendo as águas batismais. Mas tanto o Fernando quanto o Senhor Joélio amam ao Senhor Jesus, não querem nunca mais viver sozinhos, querem receber a paz que só Cristo pode dar,
E para que os sonhos espirituais da vida deles se concretizem nesse momento, o pastor Jorge e o pastor Enio batizam o Fernando e o Joélio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nada pode ser mais bonito do que a decisão de um jovem e de um homem que, na força da sua juventude ou na força da sua experiência, toma uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Uma vez eu li a história de um menininho, pré-escola, e ele estava feliz porque a professora deu uma atividade, uma tarefa muito bonita. E essa tarefa era muito simples. A tarefa era: você vai desenhar o que você mais ama no mundo num papel. O que você desenharia se pedissem para você desenhar o que você mais ama no mundo? Sabe o que esse menino fez? Saiu correndo atrás de alguns lápis de cor e pegou um giz de cera da sua cor preferida e pôs no bolso. Começou então a desenhar seu pai, sua mãe, sua irmã e ele. Tirou o giz de cera vermelho do bolso e ele fez um círculo na família e passou o giz em cima desse círculo várias vezes até ficar um vermelho muito forte e bonito. Esse garotinho chegou para a professora todo feliz, todo contente e disse assim: professora, me explica aqui, me ajuda porque eu estou terminando o desenho, me ajuda. Como é que se escreve mesmo aquela palavra? E a professora disse: Joãozinho, toda vez é a mesma coisa. Está todo mundo sentado, é só você em pé, vá sentar que eu vou lhe atender lá na sua carteira. O Joãozinho foi sentar esperando a professora chegar, mas ela esqueceu. Ele fez algo que talvez não devesse fazer. Ele estava tão empolgado e feliz com aquele desenho que dobrou e colocou no seu bolso para mostrar para o seu pai e para sua mãe. Chegou em casa todo feliz, esqueceu do desenho e depois do almoço chegou correndo dentro da cozinha, batendo as portas e disse: mãe, eu quero te mostrar como é que se escreve mesmo, me ajuda, que eu quero escrever aqui, como é que se escreve? Ela falou assim: filho, por favor, quantas vezes eu vou te dizer para você não bater a porta? Por favor, saia, volte, não bata a porta. E outra coisa, vá brincar lá fora. Você vive enfurnado dentro dessa casa. Vai brincar, olha o sol lá fora. Vai brincar lá fora um pouco, depois você vê isso. E o menino foi e brincou, mas não esqueceu do desenho. Quando o pai chegou em casa depois do jantar, estava lendo um jornal e o menino se aproximou quietinho, com a folha desdobrada, e falou assim: pai, por favor, me explica aqui, como é que eu escrevo mesmo aquela palavra? E o pai disse assim: filho, quantas vezes eu vou ter que te dizer? O papai só tem esse horário para ler o jornal, custa você esperar um pouquinho? Eu já vou lhe atender, eu já vou te ajudar na sua tarefinha, mas você sabe, quando o pai está lendo o jornal, não é para interromper o pai. E aquele menininho pensou: isso aqui não tem importância. Dobrou, colocou no bolso e foi tomar banho para dormir. A mãe pegou aquela roupinha suja, colocou numa máquina de lavar, e esse menino cresceu, casou, e um dia, lendo uma revista, a sua filhinha de 5 aninhos disse assim: papai. Ele parou de ler a revista e ela mostrou para ele um desenho. Era um desenho dele, da sua esposa e da sua filha, com um círculo vermelho ao redor. E ela disse: papai, como é que se escreve mesmo aquela palavra amor? E o pai, segurando as lágrimas, pegou uma caneta e escreveu: tempo. Quer saber o que Jesus hoje faz no céu? Jesus faz desenhos. Jesus desenha você e a sua família. E Ele pega o sangue vertido na cruz
E Ele faz um círculo bem forte ao redor da sua família. Mas Ele deixa o sangue lambuzar você e a mim. Jesus Cristo e o céu se entregaram por nós. O céu onde Deus habita ficou sem Cristo por você e por mim. Jesus Cristo tinha uma característica muito distinta no seu caráter. Durante todo o tempo em que viveu aqui só, abandonado, incompreendido e solitário, Ele viveu ao lado do Pai. Ele passava as madrugadas orando, porque nenhum discípulo compreendia. Mas ali Ele recarregava suas forças para poder vencer a cruz do Calvário. Jesus Cristo podia perder tudo, menos a comunhão com o Pai. Mas quando Jesus Cristo tem que pisar as suas últimas pisaduras no lagar sozinho, Ele é pendurado em um madeiro, suspenso entre o céu e a terra no meio de 2 ladrões, as turbas assassinas querendo o sangue do Filho de Deus, o sangue puro, o sangue imaculado, o sangue de Deus. A nossa raça clamava pelo sangue do nosso Criador, e nós, blasfemando do Filho de Deus, abandonamos Jesus na cruz do Calvário todos os dias em que eu e você não lemos a Bíblia. Condenamos os romanos, condenamos os judeus. Mas todas as vezes que um apelo é feito e nós escolhemos permanecer sentados, não entregar nossa vida a Jesus, nós tornamos a crucificá-lo e abandoná-lo. Porque o único significado da cruz é quando Ele tem efeito na sua vida. É quando você escolhe seguir os caminhos de Deus e não os seus. Jesus na cruz do Calvário foi abandonado e largado pelos seus discípulos. O céu, o sol deixou de brilhar, os rios pararam de correr, as aves deixaram de cantar. Todos os demônios estavam ao redor da cruz. Deus dá as costas para o seu filho para que ele pise o lagar sozinho. Os anjos do céu choravam querendo auxiliar Cristo, mas uma ordem foi dada por Deus para que ninguém fosse socorrer a desfalecida alma do Filho de Deus na cruz. Jesus passou o que passou sozinho, sem ninguém, sem anjo, sem homem, sem o Pai. É por isso que lá no Getsemane Ele disse: Pai, eu não quero beber esse cálice, eu não aguento mais a pressão. Todos os pecados de todos os seres humanos de todas as eras, colocados sobre um único homem durante um único momento, o coração de Cristo explodiu. Essa foi a causa biológica da morte de Cristo. A razão e a essência é porque todo pecado que eu recebo perdão é afligido nos ombros de Deus na cruz do Calvário. E hoje, já nos últimos momentos de uma semana que celebra o maior sacrifício que o mundo já viu, o maior de todos os mártires, aquele que desceu, aquele que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, aquele que adotou a forma de servo, se humilhou, que lavou os pés sujos dos discípulos, que curou o cego, que fez o coxo andar, que mostrou que os milagres nada mais são do que Deus transformando o sobrenatural no natural. Porque sobrenatural é alguém não enxergar, sobrenatural é alguém não ver. E quando Jesus fazia um cego ver, Ele estava dizendo: eu vou completar a obra quando eu voltar. Jesus Cristo morreu sozinho para oferecer a perfeita e plena salvação para você e para mim. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para eu ficar rico, nem para eu ter um carro zero, nem para comprar uma casa. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar da dor, da morte, do desespero, da traição, da decepção, das minhas angústias, dos meus medos, das minhas incertezas. Jesus Cristo fez uma obra completa na cruz do Calvário, e Jesus Cristo quer completar essa obra em você. Eu não sei onde você está, em algum lugar do Brasil ou do mundo, mas o Senhor Jesus hoje visita o teu coração. Ele diz: querido, eu sofri por você. Mas Jesus Cristo não quer que você aceite simplesmente por dó, por piedade, mas que você, com um sorriso nos lábios e uma lágrima no coração,
Diga: Pai, eu não posso deixar que o teu sacrifício seja inválido na minha vida. Eu não posso imaginar, eu não posso admitir que eu vou sofrer 80 anos nessa vida e ainda vou perder o céu. Ah, querido, não perca a oportunidade que hoje você tem. Porque quando Jesus Cristo voltar a essa terra, e Ele está voltando segundo a sua promessa, a sua palavra, a sua verdade, você nunca vai poder dizer que não teve uma chance, que não teve uma oportunidade de se entregar plenamente ao Senhor Jesus. E hoje eu preciso fazer um apelo para todos aqueles que, assim como o Joélio, assim como o Fernando, querem e precisam descer as águas batismais. Se você precisa tomar essa decisão, querido, eu quero orar por você. A Laura irá cantar um hino agora, que fala da grandiosidade, da beleza do amor, de um amor que se entrega. Hoje não é um pastor que faz um apelo nessa igreja, ou para os mais diferentes locais do Brasil e do mundo. É o Senhor Jesus que diz: o meu amor precisa te atrair, o meu amor precisa mostrar para você que é a necessidade da conversão. E se você ainda não desceu as águas batismais segundo o ensinamento de Cristo Jesus, se você precisa ser rebatizado, se você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem de Cristo Jesus, em Mateus 28, eu gostaria que você, em nome de Cristo Jesus, se levantasse e que você viesse à frente. Existem pastores dos mais diferentes auditórios, líderes religiosos, que estarão à frente da igreja esperando você, para orar e para abraçar você. Alguém terá de se levantar essa noite. Eu quero dar um primeiro abraço em alguém que precisa tomar a decisão de selar a vida com o Senhor Jesus. Levante-se e venha, eu espero você aqui. Se você está na galeria, desça e venha. Quem será o primeiro? Que Deus abençoe. Venham, venham todos. Todos os que precisam tomar essa decisão. Se existe alguém aí ao seu lado, lutando, incerto se deve ou não tomar essa decisão, ajude-o. Você que é batizado, diga: eu vou lá contigo. Põe a mão no ombro dele e venha. Mas não deixe de vir, não deixe de se levantar, não deixe de tomar a decisão. Levante-se onde quer que você esteja. Venham, venham todos. Abre espaço entre as pessoas que estão sentadas, mas venham. Deus abençoe, senhora. A Laura irá cantar. Há muitas decisões a serem tomadas. E eu não quero que você fique aí sozinho, sofrendo e deixando com que a cruz seja inválido. O sacrifício de Jesus precisa ser válido na nossa vida. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos à nova vida que vocês terão em Cristo Jesus. Venham, venham, podem vir. Há mais pessoas vindo. Existem muitas pessoas aqui desse lado. Eu quero que se levantem. Eu sei que é difícil. Há muitas pessoas em pé. Podem vir. Que Deus abençoe. Podem vir. A Laura irá cantar e eu vou estar aqui orando para que você se levante. Você está na galeria, desça. Você está no fundo, venha. Está no meio, venha. Mas tome a decisão ao lado de Jesus. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, querido, o Senhor Jesus hoje te chama. Não permita que a cruz do Calvário se torne inválida na sua vida, na sua existência. O Senhor Jesus ama muito você, sofreu muito, para que você hoje tome essa decisão. Ouça esse hino e tome a decisão ao lado de Cristo. Quando penso em meu Jesus naquela rude cruz, eu me pergunto por que foi preciso tanta dor. Não poderia o Pai mandar milhões dos anjos seus em um momento destruir soldados vis. Escolheu deixar seu filho padecer o horror, acusações que ferem mais do que açoites mil. Foi pra provar que o seu amor não tem limites, que pra salvar os seus Ele é capaz de tudo. Que mundo é
Jesus. Que mundo é esse que me faz pecar? É o mesmo que me arrasta pela escuridão, que encana e que me afasta de Jesus. Querido, há muitas pessoas tomando suas decisões nos mais diferentes auditórios do Brasil. Eu sei que existem muitas decisões sendo tomadas em Manaus. Por favor, levante-se onde quer que você esteja, em qualquer auditório do Brasil. E aqui nessa igreja há mais pessoas, há mais filhos e filhas de Deus que precisam tomar essa decisão. Tem espaço para que essas pessoas venham. Querido, talvez você esteja pensando, eu tomei minha decisão, eu vou ficar quietinho, sentado. Deus sabe. Querido, o seu testemunho para outras pessoas é muito importante. Quando nós tomamos uma decisão na nossa mente, descemos ela para o coração, sentimos com a razão e com os nossos sentimentos, e tomamos uma decisão, mesmo que seja tão simples como dessas pessoas, de se levantar e vir à frente. Algumas coisas importantes acontecem no nosso coração. Eu quero dizer para você, levante-se onde quer que você esteja. Por mais difícil, por mais vergonha que você tenha, Jesus nunca teve vergonha de você e nunca terá. Por isso, com alegria no coração e com uma lágrima no rosto, se for necessário, querido, levante-se e venha. Quando penso em quão distante estou do meu Jesus, eu me pergunto o que é preciso ainda acontecer para que eu entenda que sem Deus ninguém é nada, e ser feliz sem Ele é pura ilusão. Uma vida vitoriosa quero alcançar, crescer na graça e no poder que Cristo pode dar, provando ao mundo que o amor consegue tudo, mudar o ímpio e por fim torná-lo puro. Por isso é que morreu o meu Senhor Jesus, por isso é que sofreu sem reclamar. Seu sangue tem poder para transformar meu ser, sua morte pode vida oferecer. Eu me lembro quando eu tinha 16 para 17 anos. Eu tomei a decisão que vocês hoje estão tomando. A decisão que os nossos amigos e irmãos lá em Manaus estão tomando. Que nos mais diferentes lugares do mundo estão tomando. Nunca me arrependi. Nunca me arrependi. Foi a decisão mais linda e importante da minha vida. E é por isso que hoje eu preciso continuar apelando ao seu coração. Eu não sei quem é você, mas talvez você seja um jovem como eu, que precisa tomar a decisão. Querido, vem aqui à frente, há mais espaço para você. Sempre vai ter lugar para você. Mas não fique sofrendo sentado onde você está, sabendo que precisa decidir-se por Cristo. Um dia, querido, vários discípulos abandonaram Jesus, e Jesus olhou para os 12 e disse: olha, vocês também querem ir? Sabe o que Pedro disse? Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos?
Querido, se você não vai ao Senhor Jesus, para onde você vai? O que você vai fazer da tua vida se você não for a Cristo? Você vai beber? Você vai fumar? Você vai se viciar? O que você vai fazer? Vai viver uma vida honesta, digna, íntegra, sem Cristo? Se perderá como um homem honesto? Se perderá como uma mulher íntegra? Querido, você só pode ser salvo pelo Senhor Jesus. Não é pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, pela nossa capacidade de viver sem cometer atos ruins. É pelo sangue de Deus vertido no Calvário. Por isso aceite o Senhor Jesus e diga: eu quero me preparar para o santo batismo. Se você precisa tomar essa decisão, por favor, em nome daquele que morreu na cruz do Calvário, levante-se em qualquer lugar, vá à frente de uma tela, à frente de um computador, mas tome a decisão de estudar a palavra de Deus, como essas pessoas estão tomando aqui, sem medo, sem receio, porque só existe um caminho da salvação. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe mais de um artigo definido. O caminho, a verdade, a vida. Não há outra verdade, não há outra vida eterna para você. Você só vai morrer uma única vez, mas você vai ressuscitar ou não? Você vai viver as bênçãos de Jesus e aceitar o sacrifício de Cristo ou não? Por isso, entre em contato conosco se você quer estudar mais a palavra de Deus. Busque, ligue, mande um e-mail, acesse o site, vá atrás. Não deixe de buscar a palavra de Deus, mas tome a decisão hoje pelo Senhor Jesus. Queridos, eu tenho feito apelo já há 10 anos no meu ministério. Há 10 anos eu vejo pessoas se levantando e tomando a decisão ao lado de Cristo Jesus. Mas nem todos descem as águas batismais. Leve sua decisão a efeito e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como estamos, vamos orar ao Senhor Jesus. Bondoso Pai, cuide dessas pessoas, onde quer que estejam. Confirme suas decisões, para que elas possam glorificar o Teu nome, para que tenham uma vida transformada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Que a solidão que Cristo passou, jamais venhamos a passar, porque Cristo sofreu para nós vivermos em graça e com a esperança de que dias melhores virão com o Teu retorno a essa terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Da falta do meu Senhor e do fundo da alma eu supliquei, que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor? Até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor? Até quando nós teremos